Buenas, então vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre Gap Traps, tá? Então os links vão ficar aparecendo aí embaixo, inscreva-se aí se puder, se quiser, ajuda bastante, tá? Grupo do Facebook, repositório de códigos, o nosso Telegram, todos aparecendo aqui embaixo. No primeiro vídeo a gente falou sobre Trap, né? Porque a gente quis desmembrar o conceito de Gap Trap em componentes para a gente entender um por um, né? Então a gente falou sobre o Trap de venda e o Trap de compra, agora a gente vai falar sobre gaps de fato, tá? Mas se você, né, não assistiu a primeira parte, eu recomendo assistir também porque eu mostro da onde eu estou tirando essas definições que eu estou usando para parametrizar o nosso código lá do vídeo original do Stormer. Então eu recomendo você assistir a primeira parte onde a gente define isso também. Bom, então Gap Trap, aliás, perdão, Gap, né? A gente vai falar primeiro de Gap agora. O que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui para GV, para pintar o GV e o GC. Se eu salvar, note que ele vai parar de pintar os nossos gaps, e aí ele vai pintar um gap, que na verdade é um gap de alta, né? E perceba, tá? Apesar de a gente estar pintando aqui como um GV, que seria um gap de venda, né? E pintando de púrpura, eu não estou dizendo que este gap por si só é um sinal de venda, tá? Por que eu marquei GV? Porque ele fará parte do nosso gap trap de venda, tá? E eu só estou pintando para te mostrar o componente individual e para a gente estudar esse componente gap, tá? Mas não é necessariamente um sinal de venda, tá? Como eu disse, eu só chamei de GV porque ele vai fará parte do nosso gap trap de venda. Então, GV, como é que a gente define? Primeiro eu pergunto se eu tenho uma data, a data da barra atual, ou seja, a data desta barra é diferente da data da barra anterior. Né? E o que ele pergunta? Bom, qual que é a data desta barra? 29 de outubro. E qual é a data desta barra anterior? 28 de outubro. São diferentes, legal, condição satisfeita. Né? Ele vai perguntar a minha próxima condição. Agora, por que isso funciona? Porque qualquer outra barra dentro desse dia que eu faça esta pergunta, então, por exemplo, nesta barra eu pergunto qual a data desta barra? 29 de outubro. E a data desta barra aqui anterior? Também 29 de outubro. Portanto, não são diferentes, então ele nem vai buscar a minha segunda condição. Por quê? Porque o meu gap precisa ocorrer na relação entre o fechamento do dia anterior com a abertura do próximo dia, né? Tanto é que a gente pergunta então aqui se a abertura, que no caso foi aqui, é maior que o fechamento da barra anterior. Fechamento da barra anterior. Quando há este espaço, né, este vácuo entre esses dois preços, a gente classifica como um gap de alta. Né? O preço abriu em gap de alta, né? O preço de hoje abriu em gap de alta em relação ao fechamento do dia anterior. Por isso que eu preciso fazer essa primeira pergunta aqui, porque eu não quero um gap no meio do dia, eu quero um gap na abertura do meu novo dia. Tá? E aí ele classifica como um gap de venda. Né? Na verdade, né, um gap de alta que a gente vai usar como nosso gap trap de venda. Vamos ver se eu acho aqui um gap de compra. Só para a gente ver também aqui, um gap de compra, né, que seria um gap de baixa, né, um GC. Né? O que ele está perguntando? Primeira coisa, se o dia está alterando em relação ao dia anterior, ou seja, né, um novo dia está abrindo, né, então dia 3 e dia 1, note que realmente a gente está indo de um dia para outro, claro, teve um final de semana aqui no meio, né, mas de qualquer forma são diferentes. E aí eu pergunto se a abertura, então cadê a abertura, for menor que o fechamento da barra anterior. Ou seja, este espaçamento aqui entre um dia e outro demonstra um gap de baixa, que é o que eu preciso para o meu gap trap de compra. Tá? Então assim, a gente caracteriza o nosso gap, ou os nossos gaps. Né? Então, gap é bem simples, né? Mas agora a gente vai fazer o quê? A gente vai combinar o conceito de gap e trap para localizar justamente o nosso gap trap. Então, se eu comentar essas duas linhas, eu vou buscar agora o GTV e o GTC. E eu já vou falar sobre ele, né? Mas eu queria localizar um primeiro para a gente ver no gráfico
que fica mais fácil discutir sobre ele vendo. Aqui, um gap de compra. Então, gap trap, né? Perdão, gap trap de compra. Então, tá aqui o nosso gap trap. O que eu preciso? Eu preciso que esteja acontecendo um trap de compra, ou seja, note que a gente rompeu a mínima do dia anterior, ou seja, nós temos um trap. A gente precisa que o preço esteja abrindo em gap de baixa, né, o nosso GC, ou seja, observar o preço de fechamento do dia anterior em relação ao preço de abertura do dia atual. Existe um gap. E eu preciso uma terceira condição que eu chamei de DPC. E o que é isso? Tá? O Stormer definiu lá no primeiro vídeo, como a gente conversou, né, que este primeiro candle, ele precisa, no caso da compra, né, que ele precisa que feche na máxima ou o mais perto possível da máxima. Por quê? Porque a ideia é que este primeiro candle demonstre uma rejeição dessa movimentação de queda. Tá? Então, a gente vai observar o preço de fechamento em relação ao seu valor de máxima. Quanto mais perto da máxima, melhor. Né? Então, o nosso DPC aqui, o que eu estou observando? Eu estou observando a diferença, vamos dar uma limpada aqui, a diferença entre o preço de fechamento em relação à sua mínima, em relação à sua abertura. Então, vamos dar até uma limpada aqui, ó. Pronto. É o preço de fechamento em relação à sua abertura e em relação à sua máxima. De quem que ele está mais perto? Obviamente da máxima aqui, né? Ele ficou bem... Na verdade, ele fechou na máxima, né? Então, esta é a condição perfeita que o Stormer considera. Agora, perceba que isso é um pouco subjetivo, né? Porque o que quer dizer o mais próximo possível? Neste caso aqui, beleza, foi a condição perfeita, ele fechou exatamente na máxima. Né? Mas o que quer dizer o mais próximo possível? Né? Fechar aqui e deixar uma sombra é o mais próximo possível? Fechar aqui, fechar aqui. Então, o que a gente faz é, objetivamente, é definir, olha, se a distância que eu estou, né, do meu preço de fechamento está da máxima for menor que a distância que ele está do preço de abertura, eu vou considerar isso como uma força maior de rejeição. Tá? Então, mas, como eu falei, pode ser subjetivo, né? Então... tem que sempre levar isso em consideração. Né? E aí, aqui no caso, se a gente projetar duas vezes, que é a ideia, né? Stop na mínima, projeta o risco duas vezes para cima no caso da compra, ele de fato atingiu aqui em 200, né? duas vezes, 200%. Tá? Então, essa é a ideia do Gap Trap. Vamos ver se a gente acha agora um de venda. Eu acho que eu já tinha localizado um. Vamos ver se eu consigo ir direto para ele. 28 de julho. Vamos ver se é isso. Aqui. Olha lá. A gente tem um gap trap de venda. Por quê? GTV. Por quê? Porque houve um trap de venda. Rompemos a máxima do dia anterior. O nosso gap de alta, que é o nosso GV. Por quê? Porque a abertura do candle de hoje é bem maior que o fechamento do dia anterior, ou seja, o preço abriu o novo dia em gap de alta. E a gente tem essa DPV, que é a distância aqui entre o preço, né, onde eu observo o preço de fechamento agora, obviamente, em relação à mínima. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é, eu estou observando este espaço aqui é menor que este espaço aqui, que é em relação ao preço de abertura. Né? Neste caso, eu uso essa consideração para dizer que sim, é verdade, meu preço fechou mais próximo da minha mínima. Né? Porque qual que é a ideia de forma geral de um trap? Um trap é uma armadilha, então a ideia é você pensar que, poxa, a gente abriu em gap de alta. Né? Qual que seria a interpretação mais lógica da coisa? É pensar, poxa, abrimos em gap de alta, rompemos a máxima do dia anterior, é isso aí, a gente vai embora. Né? Mas justamente, né, por isso chama armadilha. É o que o mercado faz exatamente o oposto. Né? E vai lá para baixo, e no caso aqui chegou a bater no alvo aqui, né? No próximo dia ainda. Né? O nosso stop estaria, vamos abrir aqui para a gente ver. Nosso stop estaria aqui, né? Nosso stop estaria aqui, o preço foi lá para baixo, então demonstrando essa armadilha do mercado, que
tudo dá a dizer que o preço vai disparar para cima, mas ele logo em seguida, né, dá um drible aí. Só que, importante, tem que ser em seguida, né? Então, rompimento ocorrendo aqui logo em seguida, né, o rompimento da mínima do nosso sinal. De novo, falamos sobre isso no primeiro vídeo. Por que eu estou colorindo o sinal e não quando ele confirma, né? Porque podem ter aí sinais que não são confirmados, né? Ele não rompe a mínima aqui do candle que deu sinal. Como a gente conversou, é porque eu preciso de tempo para poder operar, né? Se eu dou um alerta, dou um screening, dou uma coloração depois que ele já rompeu, aí provavelmente é tarde demais, né? Não dá tempo para eu operar. E mesmo que dê, né? Eu provavelmente vou pegar num preço que talvez não seja o ideal, né? Então eu aviso antes disso acontecer, né? Falo, olha, tem um possível gap trap ou um trap aí ocorrendo, né? Fique esperto. E aí a gente vai e opera ou não, né? Baseado aí em outras condições que você queira. E para fazer um backtest, o que a gente fez aqui? Definir. Note que são os mesmos códigos que a gente usou para buscar os gap traps, né, de compra e venda que a gente usou na coloração, só que agora eu estou definindo eles como um sinal de venda e de compra. Tá? Eu tenho uma constante para definir o meu alvo aqui, então projeção de 2 para 1, né, como a gente conversou. Tá? Então vai ser 2 vezes o meu risco em relação, né, ao meu stop, que é a mínima. Tá? Então você pode alterar. E aqui embaixo a gente tem o código de fato do backtest, tá? Que é algo que a gente discute muito mais a fundo nos nossos vídeos sobre guia de backtest e a série de 5 vídeos com alvos e stops. Então tem alvo móvel, alvo fixo, break-even, trailing stop. Eu mostro códigos para cada uma dessas condições. Esse código que a gente está vendo aqui é uma adaptação desses códigos que a gente discute lá. Então não vou ficar voltando passo a passo, mas basicamente, bem rápido, é dizer o quê? Que a gente vai buscar um sinal, caso eu não esteja posicionado nem na compra, nem na venda, né? Meu sinal de compra, então, existindo, né? Lembra, sinal C é quando ele encontra as nossas condições TC, GC e DPC. Eu vou fazer a minha compra de stop na máxima para abrir minha posição. Meu alvo será o cálculo em relação à máxima, né? Projetando para cima, né? A minha amplitude vezes o meu alvo lá 2 vezes, né? E o meu stop sendo na mínima. O inverso a gente faz quando há um sinal de venda, né? Eu vendo na mínima, meu alvo é uma projeção em relação à mínima para baixo, ou seja, menos, né? O meu amplitude vezes 2 vezes, né? Projetando 2 vezes para baixo, e meu stop na máxima. E aí eu faço minhas buscas de saída. Se eu estou posicionado na compra, eu quero sair na venda. Então eu vendo no meu alvo, eu vendo no meu stop, e eu fecho posição caso haja um gap, tá? Cada componente desse eu explico naquela série, tá? Por que ordem limite para alvo? Por que ordem stop para stop, tá? Não use ordem stop para alvo, tá? Eu explico lá na nossa série, né? Uma pequena correção que a gente faz aqui para preços em gap também, explico lá na série, né? E o inverso a gente faz para venda, né? Quando eu estou vendido, a gente vai fechar a posição na compra usando o nosso alvo, o stop e em caso de gap, tá? E aí, a gente pode mostrar aqui rapidamente. Vamos executar esse código. A gente pode aqui, então a gente vê aqui, por exemplo, tem uma operação aqui. Note aqui, ó, um gap de compra, rompeu a máxima, ele foi embora lá no alvo. Será que dá pra gente ver aqui, ó? Ó lá, né? Foi lá em cima em 1.600 pontos. Agora, note que o Stormer explica isso, ele é um sinal raro, tá? Essa conjectura de gaps e traps é algo mais raro. Então você vai ver aqui no nosso caso, aqui nosso relatório de performance, note que são 12 operações, né? No período de um ano, com 50% de acerto, tá? Então 6 ganhadoras, 6 perdedoras, né? Você vê pelo gráfico de operações aqui e pela patrimônio, né, que ele ficou até bem estável, né? O que salvou o modelo foi essas 2 últimas operações aí, né, que realmente subiram. Por que eu gosto de mostrar? Você vai ver que, poxa, meio desanimador, né? Eu escolho de propósito resultados meio questionáveis, assim, no sentido de, né, para não dar falsas esperanças. 99% de acerto, 97%.
Porque relatório de performance não é garantia de nada. Ele simplesmente diz o que já aconteceu. Não significa que isso vai se repetir. É muito importante que você entenda isso, tá? Backtest só fala do que já aconteceu, não dá a menor indicação do que pode acontecer. Claro, você vai usar probabilidade estatística para, né, tentar projetar algo para o futuro, que é o que a gente faz no mercado de forma geral, mas não imagine que se você operar 12 meses, você vai, eu já ganhei R$ 2.800. Não é isso que acontece, tá? E outra coisa, note que eu testei aqui no índice futuro, né? Mas o Storm até recomenda usar mais isso aqui em ações, né? Em gráficos de papel, de ativos, né? Ações, tá? A gente usou aqui no índice futuro porque eu sei que é o que o pessoal tá mais interessado, tá? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, né? Caso tenha adaptações ao modelo que o pessoal queira fazer, deixa aí nos comentários para a gente fazer atualizações aí para o futuro. Valeu, até a próxima.